Bem, vamos dar início. Acho que tivemos um problema aqui no sistema. Então, como estava dito, a fimose, no caso, é a dificuldade de exposição da cabeça, da glande do pênis. E esse estreitamento não gera a exposição e, consequentemente, a dificuldade de higienização. Essa dificuldade de higienização ocasiona um acúmulo de secreção em torno da glande, gerando o quê? Infecções do trato urinário, complicações de estenose de uretra, entre várias outras. Tá certo? No caso, a figura aqui tenta expor um pouco como é a fimose. Aqui no caso, a cabeça do pênis ela não consegue exteriorizar, causando o quê? Uma inflamação de toda a cabeça. Essa inflamação pode progredir até bexiga e até mesmo chegar nos rins, causando a pielonefrite, que a gente chama. Bem, no desenho esquemático, não sei se está muito bem claro, mas é exatamente isso. Existe aqui o corpo do pênis, a glande, que é popularmente conhecido como a cabeça do pênis, e aqui a pele que protege essa cabeça, que é o prepúcio. Bem, no caso, nesse orifício externo, nesse orifício em que a cabeça sai por esse orifício, em algumas pessoas vai ocasionar o estreitamento e essa patologia se dá o nome da fimose. E não conseguindo exteriorizar a glande, não tem como acontecer uma higienização adequada dessa região, acontecendo então as infecções, que no caso é um nome complicado, mas teoricamente é muito comum, que é a balanopostite, que nada mais é a inflamação do tecido balanoprepucial. O objetivo dessas aulas que nós estamos proporcionando em todas as quintas-feiras é o quê? É justamente buscar um conhecimento da população sobre essas patologias mais simples. Porque acontece principalmente em pessoas de nível socioeconômico, nível cultural um pouco mais baixo, é muito comum encontrar esse tipo de problema, e a pessoa, por dificuldade de obter informações, acaba acontecendo o quê? O agravamento das doenças referente a um problema simples de se resolver. Então, o objetivo disso daqui é buscar esse conhecimento, é expandir esse conhecimento para que essas patologias simples não ocasionem uma patologia mais complicada no futuro, uma patologia mais grave. Bem, e por conta dessa balanopostite que acontece na cabeça do pênis, pela sua dificuldade de exposição, essa infecção, como eu havia dito, não sei se alguém pegou antes, essa infecção pode progredir pelo canal da urina e atingir a bexiga, ocasionando infecções urinárias na criança. Geralmente, esses tipos de infecções urinárias é mais comum em torno de 1 ano, até 1 ano, no menino. A causa mais comum de infecção urinária é causada por esse tipo de infecção, é balanopostite com dificuldade de exposição. Toda infecção urinária em criança geralmente tem que ser pesquisada. Não é só a fimose que causa infecção urinária. Tem que ser pesquisado o refluxo vésico-ureteral, que é o que? A urina da bexiga, teoricamente, não é para voltar no rim. Existe uma válvula que, quando o rim produz urina e essa urina é drenada até a bexiga, acontece o armazenamento da urina pela bexiga. Quando a criança tem infecções urinárias, e no caso tem que ser pesquisado fimose, o refluxo, esse refluxo é o que? É a urina que volta até o rim, que pode ser uma dificuldade na válvula da bexiga. Então, outras coisas que tem que ser pesquisadas, inclusive dilatação pielo-ureteral, entre outras patologias. Bem, como é o tratamento da fimose? O tratamento baseia-se principalmente em 2 tipos. Existe um tratamento clínico, que pode ser ministrado através da aplicação de pomadas para dar uma alargada, para dar uma alaciada nesse orifício de exposição da glande,
E com essa exposição, com essa facilitação da exposição, ocasionou uma higienização correta. O tratamento clínico, através de pomadas, é bastante difundido por pediatras, mas ele tem uma taxa aí de sucesso aí em torno de 40% a 50%. E às vezes pode, no decorrer, no momento que está passando a pomada, a criança até consegue expor, mas a partir do momento que para do uso da pomada, para com o tratamento clínico, às vezes acontece de ter uma certa recidiva da doença. Então, o tratamento clínico não é tão efetivo quanto o segundo tratamento, que é o tratamento cirúrgico, que nada mais é da retirada da pele de cima da cabeça, de cima da glande. Essa retirada em crianças deve ser feito com uma anestesia geral. É uma anestesia que necessita de uma respiração pela máquina ou até mesmo de um suporte ventilatório, porque a criança não aguenta anestesia local, certo? A picadinha, a criança fica muito agitada, então o ideal é ter uma sedação com uma anestesia geral e assim é retirado toda a pele do prepúcio ali, toda essa pele que envolve a cabeça é retirada. A cirurgia é uma cirurgia relativamente simples. No adulto é feito com anestesia local. O problema na criança tem que ser uma anestesia um pouco maior em decorrência da agitação que essa criança pode apresentar. Bem, essa figura é justamente para ilustrar como uma fimose ela pode gerar uma infecção que pode chegar até no rim. Bem, no caso isso daqui é a haste peniana. No caso, uma infecção que começa aqui pela falta de higienização, ela pode progredir por toda a uretra e chegar até a bexiga. Essa infecção da bexiga, ela pode ter os principais sintomas, são ardência para urinar, às vezes a criança pode ficar com febre, perda de peso principalmente, não aceitar a alimentação, são vários tipos de sintomas. Toda infecção em pacientes abaixo de 1 ano de idade deve ser pesquisada. A infecção, quando está na bexiga, ela pode progredir, inclusive até mesmo os rins, que é uma infecção muito mais grave e pode ocasionar até perda de função renal. Então, por isso o objetivo da aula. Uma coisa simples, que teoricamente é fácil o diagnóstico, é fácil o entendimento, pode gerar uma complicação que chega até no rim e às vezes algumas pessoas pode ocasionar até a morte. Bem, isso é um desenho um pouco já esquemático mostrando esse tecido balano prepucial e como ele é protegido. Acontece exatamente, a cirurgia vai fazer o quê? A remoção desse tecido, no caso a cabeça fica exposta. Muitos pacientes têm uma dúvida que após a exposição a sensibilidade vai mudar, o prazer da relação vai mudar, e na realidade isso não acontece. Inclusive em algumas religiões já existe uma rotina de se retirar essa pele do prepúcio, que é a circuncisão. Então, com a criança com dias de vida, já é retirada essa pele, já consegue retirar essa pele e fica a glande do pênis, ela fica exposta. A sensibilidade que a glande tem quando a pele protege essa glande é uma sensibilidade que após retirada essa pele, após retirado o prepúcio, a tendência é de ocorrer o quê? Uma diminuição gradativa dessa sensibilidade. Então o paciente, essa sensibilidade tátil, mas a sensibilidade durante o ato sexual não muda em nada. Uma pessoa postectomizada, circuncisada, tem o mesmo prazer, a mesma sensibilidade do que uma pessoa não postectomizada. E o que muda muito, principalmente na fase adulta, é a facilidade de higienização. O paciente que é postectomizado, só dele entrar no chuveiro já consegue ter uma higienização adequada. A água já cai, não tem nenhuma dobra, não tem nenhuma glande que precisa ser exposta, a glande já está exposta. Então, a higienização é o grande fator que é responsável pela a tendência de retirar essa pele de cima. Bem,
o que acarreta, além de eu já falei sobre as infecções que podem acarretar uma fimose, as infecções que podem acarretar uma balanopostite, todas essas complicações. Porém, no idoso ou na fase adulta, não vou nem dizer um idoso, na fase adulta, se ele passou toda a vida com esse quadro de infecção, não consegue higienização adequada, ele pode até chegar ao risco de apresentar câncer de pênis. Por quê? Porque essa inflamação durante toda a vida, ela vai gerando um processo inflamatório ali no pênis tão grande que pode acarretar até o quê? Um aumento da probabilidade de acontecer o câncer de pênis, que é uma coisa grave, que é um câncer, geralmente é um câncer agressivo, metastático. O tratamento é a penectomia, depende se tem que fazer provavelmente quimioterapia, e tem uma incidência de óbito muito grande o câncer de pênis. Tanto é que a propaganda principal sobre o câncer de pênis é aqui o Zico segurando uma barra de sabão. Porque o sabão diz respeito à higienização. Por isso, essa propaganda aí, então, que às vezes, muitas vezes ninguém entende. Poxa, o Zico falando de câncer de pênis e mostrando uma barra de sabão nas mãos, justamente é por isso. É buscando o quê? Um esclarecimento que o principal fator causador do câncer de pênis é a falta de higienização peniana adequada, porque pode acontecer isso. E pode gerar esse tipo de coisa. Olha. Isso aqui é uma fotografia de uma pessoa que já tem todo o pênis acometido pelo tumor. É uma patologia grave, como eu havia dito, uma mortalidade muito grande e uma patologia de difícil tratamento. Esse paciente geralmente tem que ser realizado a penectomia e muitas vezes, além de penectomia, cirurgias abdominais para retirada de nódulos. Não é uma patologia complicada de se tratar. Bem, eu acho que a fimose, acho que a gente já tentou abordar o tema, tentou explicar. Eu sei que às vezes pela internet é um pouco difícil de esclarecer dúvidas no momento, que seria o ideal, mas é uma das patologias mais comuns na infância. Então, por isso, o esclarecimento sobre esse tema. Uma outra patologia que é relativamente comum é a criptorquidia. Criptorquidia nada mais é do que a ausência de testículo no escroto. Só uma curiosidade aqui, o testículo ele se desenvolve na fase intrauterina, lá dentro da barriga da mãe, dentro da barriga. Então o testículo ele começa a se desenvolver dentro da barriga do feto, e com o desenvolvimento do feto, esse testículo vai começando a descer pela bolsa escrotal, pelo saquinho. Então ele vai descendo aos pouquinhos, vai aumentando a idade gestacional, ele vai descendo. Até que no momento dessa criança nascer, teoricamente é para os dois testículos já se encontrarem lá dentro da bolsa da criança. Só que, por algum problema que aconteceu nessa descida, algum testículo, um ou os dois testículos, pode acontecer de não estar na bolsa. Então a criança nasce com pênis, com saquinho, com um escroto normal, só que com ausência de testículo. Bem, esse testículo ele pode estar em vários locais, principalmente ou aqui ainda no cordão inguinal, ou já no trajeto de descida do testículo, ou até mesmo dentro da barriga, como ilustra a figura. Bem, a criptorquidia é uma patologia também relativamente comum e que o diagnóstico tem que ser realizado na criança. É muito comum adultos chegarem a só nasci com um testículo só. Mas e o seu outro testículo? Não, minha mãe falou que eu não tinha outro testículo e não. Isso é errado. Toda criança que nasce com um testículo ou nenhum na bolsa deve ser pesquisada na infância ainda, no primeiro ano de vida. É um erro comum de acontecer de adultos chegarem e com essa consciência que, não, eu só tive um testículo e acabou. De maneira nenhuma.
tem que ser retirado o testículo. No adulto, quando ele não é diagnosticado, ele perde o testículo, tem que ser retirado. Na criança, quando a criança nasce, já é feito o diagnóstico da ausência de testículo na bolsa. Um dos principais exames é a ultrassonografia, é o mesmo exame que faz em grávida, para tentar definir a posição desse testículo. Esse testículo ele pode estar em todo o canal inguinal ou até mesmo dentro da barriga, como eu já havia dito. E o tratamento, existe o tratamento clínico, que é a base aí de beta-HCG, para tentar fazer que o testículo desça por si só até o escroto. Então você administra remédios para tentar o quê? Vão tentar, uma tentativa para o testículo tentar descer sozinho até o escroto. Ou o tratamento cirúrgico, que visa ir até esse testículo, dissecar todo esse testículo e trazer ele até a bolsa escrotal. Qual é o grande problema de uma criptorquidia? Você, poxa, mas não tem nenhum problema, nasci, deixa meu testículo na barriga. O problema é que, primeiro, o testículo ele produz espermatozoide numa temperatura mais baixa do que do organismo. Por isso ele fica numa bolsa. Acontece, se ele ficar dentro do cordão ou até mesmo no interior do abdômen, essa temperatura é uma temperatura mais alta. Então o que acontece? O que acarreta isso? Uma dificuldade de produção do esperma, do sêmen, certo? Do espermatozoide. Ele não vai produzir corretamente o espermatozoide, acarretando numa provável infertilidade no futuro. Então esse indivíduo, entre outras coisas, ele pode ter o quê? Uma certa dificuldade de engravidar a esposa. Por quê? Porque esse testículo geralmente, quando ele fica numa temperatura mais alta, ele acaba atrofiando, ele fica pequenininho. O testículo que está na bolsa se desenvolve e o testículo que está fora da bolsa acaba ficando pequeno e não produzindo espermatozoide. Uma das outras complicações, que inclusive é mais grave que essa infertilidade que pode causar a criptorquidia, é o câncer de testículo. Um dos fatores de risco para câncer de testículo é a criptorquidia. O testículo que ele demora muito tempo para se localizar aqui no escroto, ele pode aumentar as chances de desenvolver nesse testículo um câncer. E é uma patologia grave, é uma patologia de difícil tratamento, porém, hoje em dia, com as drogas de quimioterapia, de radioterapia, o câncer de testículo ele tem uma sobrevida melhor do que, por exemplo, do câncer de pênis, mas é uma patologia grave. Então, é uma patologia relativamente frequente, essa criptorquidia, que existe tratamento e que às vezes alguns pacientes chegam na fase adulta sem ter uma noção de como é o tratamento, o que é criptorquidia, e só com a simples ideia que sempre nasceu com testículo e sempre assim ficou e não tem nem noção do que pode acontecer com ele. Uma outra coisa muito comum que acontece na infância, o que é? É o quadro de hérnia inguinal. Lembra que eu falei que o testículo ele se desenvolve dentro do abdômen, dentro da barriga do feto, e com a idade, com o passar do crescimento intrauterino da criança, esse testículo vai descendo. E ele vai descendo, isso aqui no caso é o interior da barriga, ele vai descendo e se localiza no escroto. A questão, quando ele vai descendo, ele vai criando um caminho, que teoricamente, esse caminho após a passagem do testículo é para ser fechado. E em algumas crianças, esse testículo desce, só que acontece o quê? A persistência desse canal. Bem, o que acontece com a persistência desse canal? A questão é que dentro da barriga tem o quê? Intestino. Então pode acontecer de descer o intestino até o escroto da criança. É o que a gente chama de persistência do canal inguinal. Isso vai acontecer um problema o quê? Que a alça intestinal, como está ilustrado aqui na figura, ela pode descer até o escroto da criança. E isso é uma patologia relativa, não é tão comum quanto a fimose, mas aparece
não é tão raro acontecer. E o grande problema da hérnia inguinal é o quê? O estrangulamento da alça intestinal. Por quê? O canal que desce o testículo é um canal relativamente pequeno. Quando começa a passar a alça de intestino e começa a descer, chega uma hora que ele vai ficar o intestino tão apertado ali que não consegue chegar sangue para nutrir o intestino que está dentro da bolsa. Resultado, o intestino morre, tem necrose, gera uma cirurgia enorme, é uma cirurgia de urgência que tem que acabar às vezes até em ressecar uma parte do intestino. Então é uma cirurgia muito maior do que realizar uma herniorrafia e às vezes a criança fica com hérnia anos e anos e anos e os pais não sabem ainda a gravidade que isso pode acontecer, que isso pode acarretar. Bem, eu acho que as principais doenças da infância acho que foram abordadas aqui. Por estar na internet, eu não sei se tem alguém que esteja participando, que quer enviar alguma pergunta, buscar algum esclarecimento de dúvidas. Não tem alguém, né? Bem, gente, então foi um prazer. Qualquer dúvida que alguém tiver, se quiser mandar por e-mail da clínica UroHominis aqui em Campinas, será um prazer responder. Nós estamos aqui à disposição para esclarecimento de dúvidas. E boa noite a todos e obrigado pela participação.